A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem lhes fala é o pastor Adilson Benevides. Meus irmãos, nós vamos voltar a falar sobre aqueles assuntos, aquele bate-papo que nós temos aí semanal, onde nós abordamos questões teológicas, questões bíblicas. Da última vez nós falamos sobre inspiração e nós vamos continuar, porque o assunto é realmente vasto e é muito interessante. Nesse sentido, eu queria começar falando com vocês a respeito de qual era o pensamento dos autores do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. O que é que eles achavam? Qual era o pensamento dominante na cabeça dos autores do Novo Testamento em relação ao Antigo? Nesse sentido, é interessante a gente começar falando sobre citações. Segundo Nicole, há 295 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. E ele diz também que cerca de 10% do Novo Testamento é constituído de material retirado do Antigo Testamento. Então vemos o entrelaçamento que há entre esses dois testamentos, o Antigo e o Novo citando o Antigo. Segundo De Rey, que é um outro teólogo, ele contabiliza 239 citações como forma introdutória. E ele diz que também existem outras 1.600 citações e um grande número de alusões aos textos do Antigo Testamento. Por que então que os autores do Novo Testamento faziam citações e alusões tão constantes ao texto do Antigo Testamento? O que eles queriam? Eles faziam isso porque os seus argumentos eles deveriam ser confirmados pelo Antigo Testamento, pois esse era sempre tratado como fonte fidedigna. Ou seja, em suma, os autores do Novo Testamento citavam textos do Antigo Testamento como prova de que o pensamento deles era verdadeiro. Por quê? Porque para os autores do Novo Testamento, o texto do Antigo Testamento era autoritativo, era inspirado, era infalível. Tá certo? Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, né? Da palavra infalível. Mas eis que vou falar. E como exemplo, para a gente finalizar o primeiro vídeo, Paulo, né? Ele usa os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, são capítulos bem polêmicos da carta aos Romanos de Paulo, onde ele mostra como é que um autor do Novo Testamento se comportava ao citar o Antigo. Ele citou tantas vezes o Antigo Testamento que nas suas 13 cartas, ele cita o Antigo Testamento cerca de 93 vezes. Dessas 93 vezes, cerca de 26 dessas citações estão exatamente nos capítulos 9, 10 e 11 da carta que ele escreveu aos Romanos. Isso demonstra, então, meus irmãos, que os autores do Novo Testamento, eles confiavam, eles citavam sobejamente os textos do Antigo Testamento como texto de prova de que o pensamento, o argumento, o assunto, a ideia deles estava correta, porque para eles o texto do Antigo Testamento sempre foi inspirado, sempre foi autoritativo.